Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos continuar estudando geografia, né? O lado da, da, da agronomia que disporta um plano que diz conter, né, uma arquitetura para que a gente consiga para que a gente consiga uma 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 uma, uma, uma localização, uma estratégia de ver e passar adiante, né, de se locomover e saber dos pontos de partida e dos pontos de chegada, quais que são as características desses territórios, né? Como melhor chamar essa realização para que esse chamamento consiga ser indexado, né? Ser conceituado nos nossos rendimentos de trabalhar as lógicas, né? Dos tratados lógicos. Então, toda essa desadequação territorial foi sendo desconhecida a partir das mudanças do homem, a partir dessas características e estratégias de dados da agricultura, de dados das pedras, né, dos metais, de dados do território ali. Então o território ele desfertiliza, desnasce uma composição de adequação onde as pessoas que ali residem se dobram para poder construir uma melhor relação, né? Então o projeto tá para com a capacidade dos habitantes de se relacionarem no tempo e no espaço. Com o passar do tempo, essa relação ela foi se expandindo graças ao empreendimento da política, né? A política permitiu que dois reinados conseguissem se unir por uma boa causa. A política conseguiu dialogar e estabelecer, ou tenta estabelecer, o lugar do homem civil na sociedade, na civilização. E isso tem colocado a gente para estudar e para desemprocessar toda essa preocupação, porque sem um bom estabelecimento desse ajuizamento, nós não teríamos valores em comuns para poder nos gostar, para poder nos sermos mais livres para nos apegar ou desapegar, para poder correr e para poder ajudar uns aos outros. Então toda essa inteligência que a gente tem hoje é muito dado de experiência e muito sacrifício, né? Então não tenha dúvida que a gente está, né, tendenciosamente buscando o melhor do tempo e do espaço em que a gente caminha, né? O único problema é que o lado da realização da operação humana foi sendo dificultado pelos estabelecimentos dirigentes, né? Ou seja, a gente tem o lado da burocracia. E muitas das vezes quem sai ganhando nesse lado da burocracia é quem tem mais poder de contratação. Porque quando você contrata pessoas, essas pessoas elas se organizam, elas desconhecem ao seu favor. E é isso que aconteceu muito no desvio da concessão territorial, né? O sabor
dos cuidados desimportaram mudanças. Então você tem a agricultura sendo elevado ao moinho, ao engenho. Você tem o rebanho sendo levado a uma maior cadeia de agropecuária. Você tem as estradas levando a uma maior descarga de compromisso de investimento a transportes. E aí tudo isso foi sendo vencilhando e foi descontratando o homem na sua relação com o território. Porque tudo isso foi dizendo, ok, isso é bom. Ter carne à vontade é bom. Ter passagem, viajar é bom. Né? Você conseguir relacionar, conseguir se relacionar e saber onde está é bom. Então, margiosamente, o ser humano ele foi se destacando das relações muito próximas com esses meios e foram se desenvolvendo, tecnologicamente, desaprendendo e revolucionando a forma com que os seres humanos viviam. No vídeo de hoje, esse lado da geografia que a gente vai estudar é o movimento das pessoas, porque dentro dessa possibilidade de ir e vir e dentro dessa realização das cadeias de empreendimento de valores, onde quem tem mais consegue desinstituir a sociedade para que seja concedido a graça que ele desinventa, ele concede e condena a partir dos contratos, um imposicionamento do movimento. Então, as instalações com a dinâmica das pessoas e das mudanças territoriais foram criando os lados urbanos. O que é um lado urbano? É um local que tem uma associação mais diferente, com mais elementos de diferenciação estratégica, de diferenciação técnica, para que a civilização, o lado político, seja bem resolvido. Então a gente criou uma resolução de imagem, criou uma comunidade para poder entender e gerenciar essas resoluções. E aí a gente fez a academia. E a academia, composta pelos cidadãos, pelas polis, diziam-se tudo bem ser observado pelos acadêmicos desde que eles entreguem soluções. Então os acadêmicos, eles estudavam buscando as dificuldades e selecionando elas com cautela. Então o trânsito das pessoas, o comércio, a comunicação, tudo isso foi destratado acadêmico das pessoas que serviam aos públicos, como câmeras de segurança servem a muitas pessoas, dizendo que é mais segura, com a estratégia de vigia. Então sempre houve a academia para isso, senão a gente não teria revoluções. E o lado urbano é o que mais tem isso, porque a gente tem quadras e tem artifícios de quadra para poder regrar e interpretar o valor de uma matéria que a gente leva em comum, que é o ser humano. E aí a gente até dá nota e despotencializa esse ser humano a partir dessa investigação. Ora, isso é a coisa mais valiosa que a gente tem, é os filhos e as filhas, não é mesmo? A menos que você
se desencontre da comunhão, se desencontre dessa afeiçoação, desse lado que é natural do homem, e dessa desnaturalização você se encontre nessa urbanização, porque os acadêmicos eles vão, é dever dos acadêmicos desinformar soluções para isso, para o ser e para o estar. É dever, porque todos merecem, porque todos podem um dia precisar. Então isso são normas de resoluções. E no trânsito não é diferente. O trânsito ele é regrado. Então você tem agências de multa, porque a gente tem multações no trânsito. E isso às vezes é uma evolução transitiva, porque dentro do direito e do ir e vir, às vezes existe uma transgressão que ela nem é tão transgredida assim, mas é para poder, né, desordenar o tempo e espaço do momento, porque tem multações acontecendo. Então, às vezes, quando o indivíduo ganha uma multa, talvez ele não esteja todo errado assim, mas uma resolução lhe manda, né, uma atenção. Opa, olha, a gente não sabe o que aconteceu para você dirigir nessa velocidade, para você fazer isso que você fez. Mas, como a gente tem uma resolução e viu o que você fez, a gente é dever nosso te dizer, né, te avisar sobre isso, porque ao mesmo tempo que você põe em risco a si, você põe em risco a comunidade. Então, a gente tem esses lados de sinuação que inerva as pessoas. Então, os acadêmicos associados, né, e desembanhados pelos donos das fábricas, aqueles que têm dinheiro de contrato, precisam estar nesses locais vestidos do jeito que estiverem vestidos, com os tipos de câmera e tecnologia que sejam angelicais, sejam demoníacos, sejam o que for, eles precisam estar. Por quê? Porque existem resoluções que agridem, e só porque eles estão lá é que a indústria como funciona, né? Que existe um rendimento dos pais deixarem os filhos pegarem armas, porque o carro ele é uma arma. Ele só deixou de ser uma arma porque foi investido muito nisso durante o tempo e o espaço e as resoluções. E aí ele ficou seguro o suficiente para que uma grande variação de pessoas pegasse. Então o carro ele foi igual a qualquer outra lei, qualquer outra resolução na história, né? O direito das mulheres, o direito dos homens, todas essas questões foram da mesma forma que aconteceu, né? Os lados que a gente tem estudado na história, que desenervaram muitas pessoas e buscaram muito tratados de resolução e desemprego de adequações, né? Não é à toa que muitas pessoas, matemáticos nessa época, físicos, químicos, trabalhavam bem assiduado. Por quê? Porque eles queriam desenervar o público, né? Eles queriam falar assim: papai, mamãe, deixa os seus filhos, eles estão seguros, deixa eles saírem, deixa eles irem na minha casa, né? E aí foi acontecendo isso, foi acontecendo essa concepção. O cinema, ele é muito incrível porque ele consegue desadoçar o lado nervoso das pessoas que diz sentir medo por razões bem fortes. E aí quando a pessoa assiste, ela desadoça essa razão forte e vai
hidratando esse canal de se importar muito, descontrair muitas por segurança, né? Então, até educa, porque as pessoas que estão muito contracionadas por uma resolução de tempo e espaço que foi destratada do passado até então, elas, com o poder das imagens em ação, elas conseguem pensar em coisas que elas não pensavam antes, porque assistem pessoas fazendo e sintologicamente pensando, né, na derivação da adequação que a pessoa toma na razão da cena ali, faz com que as pessoas pensem nessa possibilidade. E aí abrem, e essas pessoas se abrem. E o caminho se abre. Bom, como é tema de reconhecimento para nós em sociedade saber sobre os transportes, a gente vai entrar aqui, ó, e vai começar a digerir toda esse saber, esse lado de revoluções, né, que trouxeram para nós no sentido dessa academia, desse atendimento do homem. Porque com o meio de transporte houve uma revolução, a revolução do trânsito, né, que potencializou a partida a uma distância, e do sentido de alargá-la. Então, olha só, meios de transporte. Desde lá dos tempos das revoluções marítimas, né? O mercantilismo, ele convolucionou esse assentamento aqui, ó, o transporte. Porque quando você economiza perna, você começa a pensar no que desgastar dessa economia. Não é mesmo? Toda economia nos coloca em uma potência. Economia. E a economia é uma matéria que transporta muita atenção para as pessoas. A economia, o quanto eu posso economizar. Então, o transporte, ele parte de um diálogo do ser buscando economia. Economia de quê? De trabalho. Então, quando a gente tem para as pernas, né, a gente tem um eixo que imita a perna, eu tenho que instalar esse eixo para que ele consiga um equilíbrio, né? Olha só. E ele faça para mim um valor, né? Então, olha só. Então, por amor, a gente fez esse valor. Ou a gente mandou que essa imitação fizesse um valor. Então, a gente tem o valor do trânsito, né? Olha só. Que legal, né? Bom, então dentro dessa qualidade, né, muitas pessoas se edificaram na vida, né, a partir desse transporte e desses meios, né? Só que o transporte, ele precisa de uma organização. A organização, ela depende, né,
do plano, né? Sem um plano, a gente não tem transporte. Então a gente precisa de um plano e de uma unidade móvel. Só que essa unidade móvel, ela tem que ser ajustada ao plano. Né? Então a gente vai acontecendo aqui, ó. Então a gente sabe que a gente tem um plano, nós temos uma unidade móvel, e aí o que acontece? Essa unidade móvel ela tem que estar ela tem que se adequar ao plano, ó. Tem que estar ajustada. Então isso que vai dizer que transporte é plano, unidade móvel. E aí dentro da passagem, né? Passagem pelo plano, surgem acordes. E esses acordes que surgem dessa passagem nos acordam sobre a educação. Então, o que é educação de trânsito? São os acordes que nos acordam sobre a passagem. Então, a gente surge a escola. A escola, né? A escola. Então, a gente surge a academia. Academia dos pilotos. Então, o que é a academia dos pilotos? É o exército, a aeronáutica, força aérea. Só que o que acontece? Todos os transportes, né, que é do exército, que é da aeronáutica, que é das forças aéreas, tem as suas estradas, né? Então cada um tem as suas estradas e assim sucessivamente a gente vai adequacionando. Quer dizer que a gente transforma isso na vida porque em uma via de vida, porque a passagem de vida nessa via faz com que a via se torne vida. Então esse é o ajuste. Por que a gente desconta com os estudantes? Porque eles são a garantia do ajuste. Nós somos a garantia do ajuste. Pois queremos servir aquilo que está para o discurso da direção até então. Então a gente não pode esconder a necessidade. Ela precisa de ser revelada, ela precisa de resolução. Meios de transporte reúnem os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas, que podem ser terrestres, fluviais e aéreos. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas feito de um local para o outro. Por que ele fala isso? Porque o transporte, a priori, o transporte é uma ferramenta do mercantilismo. Né? Você tem um mercado náutico, né? É um mercado
por barco. A gente transportava mercadoria e trocava mercadorias com outros povos. Isso no século XIV, no século XV. Né? E aí o que acontece? Essa ferramenta, ela conseguiu carregar carga. Então, a roda, ela não é uma coisa nova, né? Ela é um projeto que imita a perna, né? A gente tem vários tipos de transporte na história que demonstram, né, a utilização de cavalos ou até mesmo de força escrava, força dos homens mesmo, puxando essa roda, né? Então aqui eles conseguiam, a partir da roda, carregar mais peso. Então é por natureza e por eficiência. Então o transporte ele vem com essa ideia, com essa resolução, eficiência, uma ferramenta do homem. Só que o homem ele foi se modificando com o lado da mercadoria, do capital. Por sua parte, os meios de transporte representam as maneiras de se deslocar utilizando bicicleta, trem, ônibus, barco, dentre outros. Né? Só que o que acontece? Hoje em dia o meio de transporte ele é mais esportivo. Esportivo em qual sentido? De ir para o trabalho, né? De você sair para passear, fazer compras, viajar, visitar alguém. Então hoje em dia o carro ele virou um lado esporte. A gente até tem carros assim que a própria delegação de produtores diz: esse é um esporte, é um modelo esporte, né? Tá, tudo bem, seu filho merece esporte, modelo esporte, né? Mas vamos continuar carregando esse entendimento. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Sem dúvida, a gente está bem mais longe no sentido do aproveitamento dos materiais do que estaria sem o transporte. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, principalmente da segurança, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios e fazer guerra e etc. Então o que a gente tem que pensar? Que a relação desse controle fez muitas resoluções, né? Trouxe muitas resoluções e capacitações. Porque a direção treina o indivíduo, né? Você com o controle na mão e com a vida em jogo, sua vida lá em jogo, você fica atento, obediente, dinâmico. Não estou fazendo propaganda para carro não, mas que existe um diferencial das pessoas que praticam esse tipo de atividade, existe, né? Só que hoje em dia está mais fácil para as pessoas desimportarem isso. A gente tem muitas mecânicas que transmitem a mesma evolução de controle, principalmente os instrumentos musicais. Mas toda essa relação de controle no sentido de transporte realmente
mudou o ser humano de uma forma como a tecnologia muda hoje, né? A tecnologia, ela não passou um ano, ela já não entrega uma qualidade muito superior ao ser humano. Então, o trabalho dessa dinâmica de controle faz isso com o indivíduo, sabia? Né? Deixa ele sempre descarregado por essas preocupações. Então ele agora ele é um ser que pensa como melhorar esse controle. Então é um ser que coopera com a academia. No início, ainda nos seres humanos primitivos, nosso principal meio de transporte eram as próprias pernas. E alguns autores sequer consideram esta forma um meio de transporte. No entanto, com o passar do tempo e o maior entendimento que o ser humano teve do meio, passamos a entender quais animais eram mais dóceis e quais eram selvagens. Então aqui a gente tem a pesquisa. A pesquisa para colher, né? Colher. Então a revolução já começa aqui. Pesquisa por animais mais dóceis. Na época que eles queriam ver quais animais eram mais dóceis ainda, que eles não tinham esse dado, era uma inovação. Então isso era uma inovação. Para quem tem dificuldade hoje em dia de entender o que é inovação, isso é um bom exemplo. Com o tempo, o mar se tornou um obstáculo e os homens primitivos passaram a construir também embarcações simples, que permitiam que eles atravessassem apenas curtas distâncias com segurança. Então aqui, ó, se arriscando gradativamente. E como mesmo? Olha, construindo uma unidade móvel ajustada ao plano, né? No caso ali ele falou no plano marítimo. Então aqui, ó, a gente tem os Força Aérea, Aeronáutica, Exército Aeronáutico. Não, eu acho que eu repeti, é Marinha, né? Forças Aéreas. Então aqui é Marinha. Marinha. Todas têm o seu grande. A gente deve um grande agradecimento a todas. Após as revoluções industriais e o surgimento de novas formas de gerações de energia, então aqui, ó, Revolução Industrial. Formas de energia. Então tá vendo que o cara que fez o carro, o Henry Ford, ou isso, aquilo, ele não pensou sozinho. Ninguém nunca pensa sozinho. A gente tem sempre um dispositivo impulsionando por trás. Então a gente sempre tem a impulsão. Por isso que eu não gosto muito de dar crédito a uma certa pessoa por um feito, né? Ele é só um capturador, né? Um caçador. As invenções mais marcantes foram os trens a navios e a vapor. Então, o que a Revolução Industrial fez? Ela conseguiu montar um motor. Montar motor. Por quê? Se ela pegou a roda e mudou a matéria da roda e dessa matéria conseguiu fazer um sistema que era condicionado a fazer uma fonte de entregar movimento. Então esse sistema de rodagem, né,
a engrenagem, o pistão, a bomba de combustão, a passagem, toda essa arquitetura de engenho, de motor, conseguiu fazer com que o homem conseguisse empregar o movimento e logo em seguida o freio, né? Então, aí ele combinou o movimento e o freio, né? E aí ele conseguiu um volante bacana e tal. Hoje em dia, relativamente é simples pensar as invenções mais marcantes na via vapor, né? Já no século XIX. Hoje em dia é relativamente simples pensar em realizar uma viagem longa de navio, avião ou trem para quase todos os lugares do mundo, de maneira muito mais rápida e confortável. Então hoje é simples, né? Mas um dia isso foi uma certa inovação, foi uma revolução, foi uma guerra. Ai, cadê? Foi uma guerra, porque a gente precisava de assaltar a sociedade e os ideais da sociedade para que elas se convergissem a esse rendimento, a esse batalhão aqui, ó. Porque você acha que as mães iam deixar fácil, os pais iam deixar fácil, né? Você acha que você ia conseguir trabalhador fácil assim para sua ideia, para sua revolução? Não, precisou de muitas provas, e as provas, né, os batalhões aqui, ó, eles precisavam de desalinhar e desarranjar provas, até mesmo por meio de símbolos para artificializar e levar para o mundo. Então vamos ver aqui alguns meios de transporte. O sedentarismo. Então aqui a gente tem os bois que precisam fazer atividade física para manter o estado de saúde, né? Puxando, alinhados para puxar uma carroça. O uso das juntas do boi para o transporte de pessoas e mercadorias é um dos mais antigos do mundo. Nas civilizações de antanho, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte era suas próprias pernas. Durante a vida, caminhavam pelos lugares em busca de comida e abrigo, até surgir a agricultura e domesticação dos animais. Então, vai de a pé, nômades, para agricultura e domar animais. Animais são domados pela alimentação, né? Se você dá alimento em uma constância para os animais, eles vão se domar. Por quê? Porque a rima de um animal, né, o domínio de um animal na natureza está para com a eficiência que ele consegue conquistar de uma agricultura. Em primeiro plano de guarda, né? Segundo é o lado sexual, né, a parceira, alimento, sexual, parceira, família. E o terceiro é rotinas, né? O lazer do animal. E com essa revolução, a necessidade de permanecer mais tempo num lugar, o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. Bom saber, né? Cabe destacar que
É desta época o uso dos animais como o cavalo, o camelo e os bois, entre muitos outros que foram e ainda são utilizados como força para mover os transportes. Então, o lado eficiente de domar, por exemplo, cavalo, camelos, convencionava as pessoas a pesquisar, né, domínios de operações com os animais. Ainda na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transportes aquáticos, com longos pedaços de madeiras. Mais tarde conseguiram construir botes e pequenos barcos. Legal. Sedentarismo. Então, de nômades foram para o sedentarismo graças à Revolução Agrícola. E aí, vocês viram ali que já na pré-história já tinham sistemas de transporte, né? Eles pegavam a madeira assim na pré-história e boiavam na água na pré-história. Legal saber. Meios de transporte e a invenção da roda. Com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. A partir desse momento, parte da humanidade poderia transportar mais mercadorias e pessoas com rapidez. Então, quando você diz que inventa a roda, mas na verdade você acha uma roda, que olha só, a gente acha a roda, a gente não inventa a roda. E aonde que a gente acha a roda? Na natureza. Ninguém inventou roda, isso é uma mentira. Só que o que aconteceu? Você achou a roda, mas conseguiu achar a roda e matéria para durar a roda. O que é matéria para durar a roda? Olha, você tem a madeira e coisas para amarrar na madeira. Então, quando a gente acha a roda, né, a gente busca melhorar a roda. Então, a gente pesquisa como assegurar a roda. Então, esse é o primeiro sistema científico, a roda, né? Você achou a roda, né? Na verdade, não, mas é uma linha de pesquisa, né? Você achou a roda. E aí, na natureza, você pesquisa quais madeiras são mais apropriadas para poder se desenvolver a roda, né? Como que você melhora, né, o trabalho com a roda, quais melhores ferramentas para poder compor e edificar essa roda. A partir desse momento, parte da humanidade poderia transportar mais mercadorias e pessoas com rapidez, porque eles sistematizaram esse processo, né? Espalharam, sistematizar e espalhar a ideia. Ainda assim, a roda não foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial no século XVIII que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transporte com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva que rapidamente se espalhou pelas nações industriais. Posteriormente, com a criação do motor a combustível fóssil e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. É legal que o escritor, né, ele deixa bem claro aqui, ó, no campo dos transportes, porque realmente, né, nessa necessidade, quando a gente fala de indivíduos, né, é possível se pensar que
ahn, pessoas que ligavam para isso na época eram pessoas assim, bem afastadas das demais, né? Afastadas no sentido das tarefas, dos serviços, né? Que é uma revolução, né? Tipos de meios de transporte. De acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os meios de transporte são classificados em. Então, de acordo com o plano, com o meio plano, eles são terrestre, aquáticos, aéreos, e dutoviários. Os terrestres deslocam-se na terra, suas estradas, rodovias, sendo classificadas em ferroviários e rodoviários e metroviários. Os meios de transporte terrestres podem ser trem, ônibus, carro, moto, caminhão, bicicleta, dentre outros. Já os aquáticos, também chamados de hidroviários, os meios de transportes aquáticos deslocam-se na água por meio de barcos, navios, balsas, canoas. São classificados em marítimo, mar, fluvial, rio e lacustre, lago. Os meios de transportes aéreos, os meios são aqueles que deslocam no ar, sendo considerado a modalidade criada recentemente uma das mais rápidas no mundo. Aviões, helicópteros, balões e dirigíveis. E dutoviários, também chamados de transporte tubular. Esse tipo de transporte é feito por meio de tubos para transportar gases e fluidos. Aí, então a gente tem o dutoviário, os aéreos, ó. Você tem aqui a estrada e aí você tem o avião, né? Fazendo assim com essas turbinas aqui, ó. Os aquáticos. Então a gente vai ter várias invenções para poder, né, fazer esse equilíbrio e transporte. E os terrestres mesmo, né? Rodas. Quais que são os principais meios de transporte? Os principais são os rodoviários, que são terrestres. É o movimento de pessoas e mercadorias por meios de estrada. Sua história remonta aos primórdios, quando as pessoas usavam trilhos e caminhões para se deslocarem ao pé ou com a ajuda de animais. Então, um dia, transportes foi instrumentos de hierarquia socioeconômica. Com o tempo surgiram veículos motorizados como carros e caminhões, impulsionando o desenvolvimento do transporte rodoviário. Ainda né? Mas mudou a questão. Vantagens desse meio de transporte incluem flexibilidade, acessibilidade a áreas
remotas e capacidade de transporte de pequenas e grandes cargas. No entanto, enfrenta desafios como congestionamentos, impactos ambientais e dependência de combustíveis fósseis. Tranquilo, né? O ferroviário. O ferroviário também, ó. Vou pegar aqui, ó. Rodoviário. Ferroviário. É um sistema de deslocamento que utiliza trilhos para movimentar trens. Sua história remonta ao início do século XIX, quando as primeiras ferrovias foram construídas. A inovação trouxe eficiência ao transporte de carga e passageiros, impulsionando o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, então, era a principal responsável por fazer com que os investidores contratassem pessoas para a construção de ferrovias. Vantagens do transporte ferroviário incluem eficiência energética, capacidade de transportar grandes volumes e menor impacto ambiental, em comparação com alguns modos rodoviários. A ferroviária ela foi de muita importância para a urbanização acontecer, transporte de minérios. Entretanto, desafios como a necessidade de infraestrutura especializada e menor flexibilidade de rotas podem ser considerados desvantagens. Vamos lá, aeroviários. Esses aeroviários, eles estão engrandecidos hoje em dia por conta do fenômeno da globalização. Facilitou muito, né? O transporte aeroviário é um sistema de deslocamento que utiliza aeronaves como aviões para transportar passageiros e cargas. Sua história remonta ao início do século XX com os pioneiros voos controlados por humanos. Desde então, o transporte aéreo evolui rapidamente, tornando-se um componente essencial da conectividade global, né? É assim que a cultura consegue variar, né, mercadologicamente, né? Então, tecnologicamente, a gente consegue muito mais com essas comunicações globais. Porém, isso, né, é bastante caro. Vantagens do transporte aeroviário incluem velocidade e eficiência em longas distâncias, possibilitando conexões rápidas entre diferentes partes do mundo. No entanto, desvantagens como custos operacionais elevados e impacto ambiental considerável são aspectos a serem considerados. Então, até hoje em dia, a aeronáutica, pessoal do transporte aéreo, eles fazem muitas pesquisas e investem muito em tecnologia, porque além de ser para garantir a segurança, para poder reduzir os impactos ambientais. Os hidroviários. O transporte hidroviário seria o que deveria ser mais investido, pessoal. O transporte hidroviário, se você tem uma forma de que não agride muito o ambiente e que transporta rápido, né? O hidroviário ele fica excelente, porque ele consegue, né, muitas distâncias. O único problema é que ele, né, não vai na porta da sua casa. O transporte hidroviário compreende o deslocamento de pessoas e mercadorias por vias aquáticas, abrangendo o transporte fluvial, realizado em rios, e o transporte marítimo, realizado em oceanos e mares. Sua história remonta aos primórdios da civilização, quando os humanos utilizavam barcos rudimentares para navegar por corpos de água. As vantagens do transporte hidroviário incluem a capacidade de transportar grandes volumes de carga, eficiência energética e menor impacto ambiental em comparação com outros modos de transporte. Então, só disso daqui
Essas vantagens elas pesam muito sobre os outros. Por outro lado, desafios como a dependência de rotas específicas, questões de segurança e limitações de acesso a áreas internas são consideradas desvantagens desse meio de transporte. Ok. Só que você concorda comigo que essas desvantagens elas podem, com resoluções, serem diminuídas, como todas as outras? E eu acho que esse aqui, ó, ele sempre foi o caminho, né? Sempre foi o caminho das águas. É legal se pensar em você criar cidades submersas, né? Eu acho legal essa perspectiva, né? Você abrir se daqui a muitos anos a ciência, os investigadores descobrirem que isso é uma boa solução para garantir a sobrevivência, às vezes a gente consegue fazer cidades submersas, né? Submersas não, como Veneza, né? Cidades onde os rios passem e a gente se deslocam dentro das águas. Consegue uma... mas isso aí pode ser muito para frente, dependendo da resolução. Dutoviários. O transporte dutoviário refere-se ao movimento de substâncias líquidas ou gasosas por meio de dutos ou tubulações. Sua história remonta às antigas canalizações usadas para o transporte de água em diversas civilizações. Atualmente, essa forma de transporte é amplamente utilizada para mover petróleo, gás natural e outros produtos químicos ao longo de longas distâncias. Entre as vantagens do transporte dutoviário estão a eficiência do transporte de grandes volumes, a minimização de perdas e a redução de impactos ambientais comparado a alguns outros meios. No entanto, desafios como custos de construção e manutenção, rigidez das rotas e limitações quanto ao tipo de carga transportada podem ser considerados desvantagens desse método. Aí tem que ser, a gente tem que ver quais que são se os riscos superam, se os benefícios superam os riscos. Geralmente sempre olha assim, ó, se os benefícios superam os riscos. O único desgastes dessa superação é quando os benefícios, em um dado momento, eles superarem os riscos. Mas depois de um dado momento, ele cair para o descontrole. Eu não queria falar não, mas me parece que o transporte rodoviário ele está caindo no descontrole, né? Porque se a gente examinar se como que fala, engarrafamento é um sintoma de cair no descontrole, imagina vários, né? Então a gente já está nesses vários aqui, ó, né? A gente já sabe que determinado dia vai ter engarrafamento. Então, né? Então, quer dizer, era um benefício, só que agora o risco, o benefício não está superando o risco, né? Curiosidades. O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo e o avião é o segundo. Não sabia. Pra quem tem medo de elevador aí, ó, que tome essa curiosidade como nota, pra diminuir o medo, porque o medo não acaba.
O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre. Não, elevador e avião, hein? Avião é o segundo. Mas deve ter alguma... Tem uma resposta a isso, né? Mais trabalhada. O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre, e cerca de 76% das mercadorias são levadas por caminhões. Então, Brasil caminhoneiro. Brasil caminhoneiro. Por conta da sua formulação territorial, né? Sua geografia em pessoas em associação aos territórios. Então é isso, pessoal, né? Ficamos por aqui então. Esse foi um vídeo falando sobre os meios de transporte que, né, por mais que nós somos muito agradecidos por eles, de vez em quando eles nos deixam a desejar, né? Principalmente quando caem na mão de pessoas, né, ou em áreas, né, que estão instáveis. É isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!